A Bolsa Brasileira chegou ontem aos 110 mil pontos, um patamar histórico. Quem vai decifrar essa pontuação pra gente é o Samidana, tá com a gente aqui no Morning Show. Sami, o crescimento do PIB no primeiro trimestre tem influência nesses pontos, aí, nesses 110 mil pontos aí da Bolsa? Conta pra gente. Bom dia. Muito bom dia, tem muita influência, né? A gente começou o ano, Edgar, com 91 mil pontos e agora está 110 mil. Ou seja, em média, quem investiu na Bolsa ganhou 21%, é o acumulado até agora, o que é uma bela de uma taxa. Se a gente comparar que a poupança, por exemplo, está pagando 3,5%. Então você está ganhando aí 6 anos da poupança numa conta assim bem aproximada. Agora, este é um nível recorde, mas a gente tem que, assim como o dólar, eu fiz aquele ajuste da inflação, falando, olha, o dólar lá de 2002 equivaleria hoje a um dólar acima de R$7, a Bolsa também. Então, o recorde da Bolsa, quando a gente leva em conta a inflação, ocorreu em 2008. Sim. Então, se a gente levar aí para hoje, dá mais de 137 mil pontos. Mas mesmo assim, mostra esse ano que a economia tá indo muito bem, e que os empresários estão mais confortáveis. A gente teve números melhores de emprego, teve um número melhor que esperado de PIB e teve também a produção industrial ontem, que veio acima do esperado. No dado para outubro, que ontem saiu em relação a outubro, foi o melhor desde 2012, e quando a gente pega os 3 meses consecutivos, desde 2017. Então a economia está mostrando sinais de recuperação. Tá uma maravilha? Não, ainda tem muito que melhorar, mas a gente estava muito doente, imagina uma pessoa que estava muito doente e o quadro estava se agravando. Agora continuamos doentes. A febre diminuiu. Estamos com um quadro mais positivo. Antibióticos estão em ação. Exatamente, não dá para. Talvez vai ser longo prazo aí esse tratamento. Mas... não dá para correr uma maratona, mas estamos menos doentes que antes e é assim que funciona. Não existe nenhuma canetada que possa resolver. Claro que a gente tem aí a esperança de aprovar reformas, de seguir numa agenda da economia bastante técnica. Mas a Bolsa é bem interessante, principalmente porque a poupança está pagando muito pouco, a taxa de juros está muito baixa. Posso investir então? Me ensina a ficar rico, Sami? É o nosso assunto. Agora que vai começar a aulinha para você, Adriles, começa a anotar. É o nosso assunto agora da questão da educação financeira que a gente sempre trata aqui no Morning Show. O Anderson da Easy Invest está aqui. Vamos em frente aqui no Morning Show, agora vamos passar para outro assunto aqui na nossa programação. Até me perdi, que a Justiça Federal no Ceará suspendeu a nomeação do jornalista Sérgio Nascimento de Camargo, escolhido para presidir a Fundação Palmares. Vamos para os detalhes, Fefito? Vambora. É o seguinte, a Justiça Federal do Ceará tomou uma ação que deixou muitos militantes do movimento negro felizes. Porque no final das contas, o Sérgio Nascimento Camargo, que tinha sido nomeado, ficou muito popular por suas postagens, dando conta, inclusive, que não haveria racismo no Brasil. Portanto, ele negaria os direitos de uma população que ele teria que proteger, não é mesmo? Basicamente, privilegiando as pessoas que atacam essas páginas. O Adriles, politicamente incorreto, tem limite também, meu camarada. Não, ele não passou dos limites. Imagina esse tipo de decisão... Um despropósito, você não acha, no mínimo? Esse tipo de decisão execrável prova que a gente está numa senzala ideológica que obriga negros ou mulheres ou gays a pensarem dentro da caixinha dos movimentos aos quais eles acham que representam. Deixa eu falar direito, rapidinho. A gente tem uma ditadura subliminar de pensamento no Brasil. A liberdade de expressão se presta, inclusive, a liberdade de dizer besteira ou dizer algo que contraria movimentos ou maiorias ou mesmo minorias protegidas que são realmente vítimas, como é a questão do movimento negro, que é realmente legítimo. Eu discordo, inclusive, do Sérgio. Vamos novamente retomar as opiniões do Sérgio para ver se tem alguma coisa tão execrável assim. Ele é contra cotas que incutiriam elemento de divisão racial e promoveriam falsificação racial, como acontece no Brasil. Eu, particularmente, sou a favor da cota social, que fica à parte dessa questão da divisão racial. A cota social contempla negros, índios, pobres, de qualquer forma. Diz que o racismo brasileiro é leve se comparado ao que foi implantado pelo próprio Estado.
Estado, havia racismo estatal em países como Estados Unidos e África do Sul. Realmente, o racismo brasileiro existe pontualmente, a escravidão existe, o racismo pontual existe, é estereotipado, eventualmente, mas é impossível comparar o racismo brasileiro com o racismo que houve nos Estados Unidos, que separava pessoas por banheiros, em lugares em ônibus, ou na África do Sul, que matava negros em nome do Estado. Ele acha que o feriado da consciência negra deveria ser abolido, porque é uma tese, inclusive, corroborada pelo próprio Morgan Freeman, que dizia que a insistência num princípio de cultura negra seria uma forma racialista de aprisionamento do pensamento. Ou seja, o que o Morgan Freeman diz, e que eu digo também, é que não existe, eventualmente, uma cultura negra. Como é que você pode englobar Machado de Assis, ou Lima Barreto, ou mesmo Pelé numa cultura negra? Existe uma cultura brasileira, híbrida, misturada, miscigenada. É esse o fundo da fala do Sérgio, ainda que ele tenha se expressado mal. Ele é crítico de uma agenda que alimenta revanchismo histórico e ressentimento. Tese corroborada pela decisão do sujeito que proibiu ele de assumir o cargo, simplesmente tendo em base as opiniões dele. Gente, isso é escravizar o negro a um tipo único de visão sectária sobre sua condição étnica. As pessoas têm liberdade. As pessoas não podem ser escravizadas no seu discurso. Principalmente, as pessoas não podem ser impedidas de exercer cargos públicos por não ter uma opinião não consonante à opinião de um movimento que diz representá-lo. A questão da voz de fala. A voz de fala é de todos os negros, é de todas as mulheres, de todos os gays, de todos os heterossexuais, não dos movimentos que dizem representá-los. A voz de fala é de todos. A voz de fala é coletiva, não é individual, não sectária. Não existe cultura afro-brasileira, existe cultura brasileira, onde todos são integrados. Eu acho que tem que dar um viva, tem que dar um basta nesse tipo de cerceamento, dessa senzala ideológica que aprisiona as pessoas a um discurso único. Chega disso. Eu Acho que o sinto muito que simplismo vocês do que- movimento negro tenham que ter Simplismo, ouvido isso, especialmente se alguém que tá bem longe de qualquer tipo de senzala. Eu acho que a gente vai embrutecendo cada vez mais Que o absurda essa pensar. decisão, gente, pelo amor de Deus. O embrutecimento do pensamento, a simbologia das coisas, né? A prisão do pensamento é embrutecimento a mesmo. indicação desse sujeito para o Instituto, como a Fundação Palmares, para mim é a mesma coisa que mudar. Então fecha o Instituto, quer dizer, fecha Mas essa o que instituição. o que ele disse Deixa eu que te falar, deixa Drilis, indignado? deixa eu falar, você foi verborrágico, ele Beleza, falou quanto vai você lá. quis. Com a eloquência que você quis, Vai lá. expôs a sua opinião. A gente fica debatendo essas questões aqui e eu acho que tem um ponto crucial nessa. E é tudo colocado na bacia ali do politicamente incorreto, da liberdade de expressão. Claro, olha, a gente vive uma liberdade de expressão dentro de um processo democrático Sei. que permite que um negro como ele, como esse Marcelo Camargo aí, Nascimento de Camargo foi colocado, e a liberdade também das pessoas não gostarem e expressarem uma opinião, o cargo dele, expressarem a opinião crítica com relação à condução de um sujeito que pensa como ele a um cargo para a fundação. Eu acho que sabe a que gente eu vai acho? embrutecendo a Mas cada... assim, Sensibilidade só se Mas encaixa a no Lilis- discurso que a gente quer. Mas cada- a Alguém Lilis- pode falar? Assim, ó. Pensa, quando você é escolhido para um cargo, normalmente tem feitos, né? Quais que te são os feitos qualificam. dele, né? Eu sei. A gente tá Aí é uma a gente questão discutiu justa, bastante realmente. aqui essa questão desses posts. Perfeito. Agora, quais são os feitos? O que de fato ele realizou Ótimo. para estar Ótima aí questão. qualificado para esse cargo? Eu não vi ninguém Não muito. falar O sobre irmão, isso. inclusive, E execra, né? aparentemente, em O irmão pesquisa, dele. a gente não encontra muito. A gente só encontra críticas, Uhum. entendeu? Ok, Então mas- é complicado, porque me parece que Encerrar. não Ah, está só uma qualificado ao cargo. eu Só uma preciso ir pro Não, break, eu só gostaria Adriles. de saber. A Só sensibilidade preciso só. ir pro break agora. Agora 11 horas e 4 minutos, horário de Brasília. A gente volta já já. Vocês estão de brincadeira, vocês têm que ter vindo a pé, comendo aquele lanche que eu comia. Pão! Vocês estão de sacanagem! Vocês estão fazendo o que aí como diretor? Seus Zé-Ruela! Seus orelhudo! São vocês! Seus Zé-Ruela desgraçados!